Max Verstappen acabou de receber reconhecimento de uma das figuras mais influentes da Red Bull no setor de engenharia, e as revelações de Stephen Knowles sobre o tetracampeão mundial transcendem completamente a questão da velocidade em si. Preparem-se, pois essa discussão revela um aspecto polêmico do piloto holandês que gera debates acalorados no ambiente da Fórmula 1 e pode esclarecer os motivos pelos quais ele segue triunfando, mesmo sem dispor da máquina mais veloz. Stephen Knowles, engenheiro principal responsável pela estratégia de corridas na Red Bull, marcou presença no podcast The Inside Track e ofereceu declarações que estão provocando repercussões significativas nos círculos internos da categoria. De acordo com suas palavras, Verstappen elevou o aproveitamento das normas regulamentares a um patamar artístico genuíno. Mas qual seria o significado prático dessa afirmação? E qual a razão desse talento específico estar causando tamanha discussão entre analistas e admiradores? Para compreendermos a amplitude dessa descoberta, é necessário retornarmos à campanha de 2024, período em que a luta pelo campeonato mundial ganhou contornos surpreendentes. Lando Norris, representando a McLaren, iniciou o processo de diminuir a diferença de pontuação em relação a Verstappen, e foi precisamente durante essa fase de tensão extrema que presenciamos o holandês executar sua maestria no domínio regulamentar de maneira quase médica. A situação mais representativa ocorreu durante o Grande Prêmio dos Estados Unidos, especificamente na curva número 12. Verstappen posicionou sua máquina de maneira tão precisa que obrigou Norris a abandonar os limites da pista, ocasionando uma punição para o competidor britânico. Acaso? De forma alguma. Tratava-se de estratégia refinada fundamentada em compreensão aprofundada das normas, uma manobra que diversos consideraram brilhante, enquanto outros questionaram os parâmetros da honestidade competitiva. Porém, essa não representou a única ocasião onde Verstappen evidenciou seu domínio regulamentar. Ao longo de toda a temporada de 2024, particularmente nas disputas norte-americanas, observamos o holandês implementar táticas equivalentes em circunstâncias distintas, sempre respeitando a legalidade, mas constantemente testando os parâmetros do que se considera adequado no automobilismo. Knowles foi objetivo ao abordar essa particularidade singular de Verstappen. Ele possui uma compreensão verdadeiramente excepcional das regulamentações esportivas e das diretrizes de condução. Ele praticamente converteu em expressão artística o processo de descobrir exatamente o que é permitido e o que não é, o que deveria e não deveria ser feito, explorando realmente isso até o limite máximo. Essa revelação do engenheiro da Red Bull descortina algo que ultrapassa amplamente o dom nato. Estamos abordando um competidor que investe tempo considerável, estudando não somente a mecânica do veículo, mas também cada sutileza do regulamento esportivo. Representa uma metodologia que poucos pilotos abraçam com tamanha determinação e exatidão. Mas eis o aspecto controverso que separa opiniões no paddock. Essa capacidade de explorar as regras até o extremo é moralmente correta? Knowles não evita a controvérsia. Por vezes, isso gera divergências, mas considero que essa constitui uma área de performance como qualquer outra. As regulamentações sob as quais competimos integram o ambiente esportivo, e extrair o máximo benefício disso representa uma parcela significativa da performance, da mesma maneira que a velocidade absoluta. Essa declaração suscita uma questão essencial sobre a essência da competição na Fórmula 1 contemporânea. Estamos tratando de um piloto que não apenas domina tecnicamente o comando, mas também examina cada detalhe do regulamento para descobrir vantagens que outros não conseguem perceber. É brilhantismo competitivo ou comportamento inadequado? A resposta pode determinar como enxergaremos a categoria nos anos seguintes. O fascinante é que essa metodologia de Verstappen
não surgiu espontaneamente. Desde suas temporadas iniciais na Fórmula 1, ainda defendendo a Toro Rosso em 2015, o holandês exibia uma curiosidade praticamente obsessiva pelos aspectos regulamentares. Mas foi apenas com o amadurecimento e experiência que ele conseguiu converter esse conhecimento em uma ferramenta competitiva verdadeira. O que torna essa circunstância ainda mais cativante é como Verstappen consegue processar todas essas informações simultaneamente durante uma competição. Knowles esclarece: quando ele está conduzindo o carro, ele também consegue assimilar muitas variáveis em termos de estratégia e considerar modificações na configuração e suas diversas ferramentas. Isso indica que, enquanto está deslocando-se a mais de 300 km por hora, Verstappen está mentalmente executando xadrez tridimensional com seus adversários. Essa habilidade multifuncional é algo que distingue os grandes campeões dos pilotos meramente velozes. Enquanto a maioria dos competidores precisa se concentrar exclusivamente na condução durante os instantes críticos, Verstappen consegue manter um nível de percepção estratégica que beira o extraordinário. A parceria entre Knowles e Verstappen também atrai atenção pela transparência absoluta que caracteriza a comunicação. Mantemos conversas extremamente honestas. Ele não é o tipo de pessoa com quem você precisa dar voltas em torno de um problema. Você pode ser muito direto, o que eu realmente valorizo. Essa dinâmica franca será fundamental para enfrentar os desafios complexos de 2025. Essa sinceridade na comunicação entre piloto e engenheiro é essencial para extrair o máximo potencial tanto da máquina quanto da estratégia. Em um esporte onde centésimos fazem a diferença, não existe espaço para interpretações equivocadas ou cortesias desnecessárias. E aqui alcançamos o ponto que pode definir toda a campanha. A Red Bull está enfrentando sérias dificuldades para encontrar performance no RB21. Com um carro que não é mais dominante como nos anos anteriores, a habilidade de Verstappen para explorar cada oportunidade regulamentar se torna ainda mais preciosa. Será que essa expertise pode compensar a ausência de velocidade pura da máquina? A resposta pode determinar se ele conquista seu 5º título mundial. A situação cria um cenário absolutamente fascinante para 2025. Com Lewis Hamilton agora na Ferrari junto de Charles Leclerc, formando uma dupla de campeões mundiais, e a McLaren mantendo Lando Norris e Oscar Piastri em alta performance após uma temporada impressionante, Verstappen precisará utilizar todos os recursos do seu arsenal mental. Mas até onde ele pode avançar sem ultrapassar a linha invisível do fair play? O contexto competitivo nunca esteve tão equilibrado. A Mercedes com George Russell e o jovem Andrea Kimi Antonelli também promete disputar vitórias, enquanto equipes como Aston Martin e Alpine trabalham para diminuir a diferença. Nesse cenário, cada centésimo de segundo e cada vantagem estratégica se torna fundamental. O que mais impressiona nessa história toda é como Verstappen conseguiu transformar o conhecimento regulamentar em uma arma competitiva letal. Enquanto outros pilotos focam apenas na velocidade bruta e no acerto da máquina, ele compreende que a Fórmula 1 moderna exige muito mais: estratégia, psicologia, conhecimento técnico das regras e capacidade de adaptar tudo isso em tempo real durante a corrida. Essa revelação de Knowles expõe uma verdade desconfortável sobre a Fórmula 1 atual. Não basta ser rápido, é preciso ser extraordinariamente inteligente. Verstappen não está apenas vencendo corridas. Ele está redefinindo completamente o que significa ser um piloto completo no século XXI. A pergunta que não quer calar é: os outros pilotos do grid vão conseguir se adaptar a esse novo padrão estabelecido por Verstappen? Ou continuaremos vendo o holandês usar sua inteligência regulamentar para manter a vantagem competitiva, mesmo com um carro inferior?
A resposta pode mudar para sempre a dinâmica da categoria. Uma coisa é absolutamente certa: 2025 promete ser a temporada onde essa batalha épica entre velocidade pura e inteligência estratégica será finalmente decidida. E se as palavras reveladoras de Stephen Knowles estiverem corretas, Verstappen já tem uma vantagem psicológica e técnica que vai muito além da performance bruta do carro. O que você acha dessa estratégia polêmica de Verstappen? É genialidade competitiva pura ou está perigosamente no limite do antiético? Deixe sua opinião sincera nos comentários e não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma análise exclusiva dos bastidores da Fórmula 1. A temporada de 2025 está chegando rapidamente e as revelações prometem ser ainda mais explosivas e controversas.